É isso aí, galera do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vasco. Vasco que só joga mês que vem, obviamente. Hoje é o último dia do mês, né, galera? Se eu não me engano, é dia 3, o próximo jogo do Vasco contra a Portuguesa do Rio. O Vasco só depende de si para conseguir a vaga na próxima fase aí, na fase mata-mata do Campeonato Carioca. Seria, na minha opinião, mais interessante o Vasco terminar em terceiro e enfrentar o Fluminense. Foi onde eu vi o Vasco com um jogo com mais chance de vitória, né, do que contra o Flamengo, apesar do Vasco ter tido também a maior parte das chances, mas eu achei melhor ali o jogo do Vasco contra o Fluminense. Comenta aí se vocês concordam comigo que é melhor o Vasco enfrentar o Flamengo em uma possível final do que em uma semifinal. Quero deixar os créditos ao canal SBT Esporte Rio, link na descrição. Não saia do vídeo sem deixar aquele like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. E bora lá ver esse vídeo que tá muito top. Olha que o Vasco divulgou os bastidores da vitória contra o Marcílio Dias. Cadê? Os bastidores da vitória contra o Marcílio Dias mostraram um show da torcida vascaína antes e depois do jogo. Um dos mais ovacionados após a classificação foi Medel, que mais uma vez enfatizou a grandeza da torcida vascaína. Somos locales em todo o Brasil. É um orgulho representar o escudo de Vasco, assim que contento para a seguinte fase. Vamos, Vasco! Mais uma vez, Emiliano Dias foi uma figura importante no banco de reservas e no vestiário cruzmaltino. Foi um homem. Era muito difícil aí. Mas sabe lo más lindo, lo más bonito de todo este grupo, que se están acostumbrando a ganar, que a gente está acostumbrado a ganar. Aí por mais, sempre por mais. Vamos continuar por este caminho. O próximo desafio do Vasco será no domingo, contra a Portuguesa, com transmissão exclusiva do SBT na TV aberta. Muito bem, um beijo pra MC Juninho, que mandou uma mensagem. Falou a gente aqui, a gente tá estranhando. Pedrosa, estou assistindo. 3-0 pro Flu hoje. Ih, o que é, Venê? Para de ficar falando isso. Se fosse o Flamengo, ele ia estar como, Pedrosa? A cascanjica dele de fora. Vocês estão zicando, hein? Vocês estão zicando. Estão zicando nada, ué. O homem é fluminense e ele tá confiante, igual o nosso querido Cris aqui. 5-0, né, Cris? É isso aí, Venê. Se fosse o Flamengo, você ia estar. Aurora é boreal. Sandy Júnior é mortal. Não sei o quê, né, ô Pedrosa? Ano passado não teve nada disso. Agora é outro momento. Mas ele se acha tanto que no ano passado não teve nada disso. E ele ficou... Continuava assim, né? É. A soberba do flamenguista tem que ser estudada, Fernanda. Ela tem que ser estudada. Ô, Lucas Pedrosa, esse vídeo aí, como o Medel... Todo mundo já sabe, tá cansado de saber a importância que ele tem para essa nova fase do Vasco da Gama, né? O Vasco ele vem vivendo uma troca de mentalidade, Fernanda, que vem desde o ano passado, não só com a sua comissão técnica, com o Ramon, com o Emiliano Dias, onde obviamente o torcedor ele fica traumatizado pelos últimos 20 anos. E é entendível tudo isso que aconteceu. Mas o torcedor ele tem que parar de ter esse medo e lembrar que o Vasco da Gama é um clube gigante. Então o que o Emiliano e o Ramon Dias fazem de fora para dentro, o Medel faz de dentro para fora. Porque ele é um capitão, ele é um cara extremamente vencedor na carreira dele, ele sempre pensa em conquistar títulos, em vencer jogos. Esse time do Vasco, Fernanda, ele se acostumou a não perder. Você quer um número? Dos últimos 20 jogos do Vasco com o Ramon Dias, o Vasco só perdeu 3. Então isso mostra o quê? Não só uma melhora na parte tática, uma melhora na parte técnica, mas uma mudança de mentalidade de dentro para fora e que agora também tem que acontecer de fora para dentro. A torcida do Vasco sempre apoia, sempre tá junto. Mas esse negócio de medo, esse derrotismo, isso tem que acabar também. É o Vasco, tem que pensar assim. E olha, ô Venê, e eu sempre falo aqui nesse programa, pra mim, essa torcida aqui é uma das mais brabas do Brasil, a torcida do Vasco, pelo que passa nos últimos anos. A gente coloca sempre aqui, 1 hora esgotaram os ingressos em São Januário, é um caldeirão, para quem nunca teve a oportunidade de assistir um jogo do Vasco, em São Januário, vá, porque é uma experiência mesmo. A torcida do Vasco é uma torcida braba demais. A acústica de São Januário é uma acústica muito perfeita, é muito bacana, aquilo vira um caldeirão. E assim, é uma mentalidade desses caras aqui, do Emiliano, do Ramon, e a gente já percebe, do Medel e do Verratti também. Mas eu tô vendo, e eu acho isso muito legal, um influencer do Vasco da Gama, um dos caras que mais sabem de Vasco da Gama,
tem postado muito sobre isso. Eu não sei se você conhece ele, o Lucas Pedrosa. Ele tem colocado, acompanho. vamos parar com esse negócio de derrotismo. Até vídeo de motel o cara posta. Bota. Esquece. Ele bota. Pô, com ele não tem hora. Já falei que a culpa não é minha. Já falei. E aí, e é isso, porque, na verdade, é uma coisa ramificada, né? Um pensamento sofrido já do vascaíno, porque é como o do botafoguense, e vários elementos têm que tentar quebrar aquela raiz, né? E um deles é essa galera mesmo que fala pro torcedor, no caso, o Lucas Pedrosa. E como é importante essa fala, eu tenho visto o Pedrosa sempre botar, vamos parar com esse negócio de derrotismo, vamos parar com esse negócio de Marcílio Dias, ai meu Deus, e se perder? É ganhar. Cara, concordo em gênero, número, grau. Inclusive, discordei de muitos torcedores do Vasco que quando o Payet não foi relacionado pro jogo contra o Marcílio Dias, e agora já era, seremos eliminados. Gente, assim, estamos falando de Vasco da Gama e com todo o respeito ao Marcílio Dias, do Marcílio Dias. É o Vasco, cara. O Vasco não pode ter medo de enfrentar um adversário tão fraco no cenário do futebol brasileiro. Então o Vasco é time grande e sim, se o Vasco subiu para a Série A foi graças ao torcedor, se o Vasco não caiu para a Série B foi muito graças ao torcedor e também graças ao técnico Ramon Dias, que eu acho que o discurso dele é maravilhoso. Gostei muito na época quando ele falou, não vamos cair e tal. Não vai barrar. Não vai barrar, tem que ter esse discurso mesmo, porque o Vasco é time grande. Estamos falando de um clube enorme no cenário futebol brasileiro, sul-americano e até mesmo mundial. Então, acho que estou com o Pedrosa, estou com você, estou com os torcedores do Vasco que confiam numa ascensão do clube nessa temporada. E na Copa do Brasil já tem um adversário definido também para a segunda fase, é o Água Santa de São Paulo. Venceu o Jacuipense ontem. Graças a Deus que não foi aquele outro time. Venceu o Jacuipense ontem por 2-1. Jacuipense. Lembrando Imagina que ele fazendo vídeo do motel falando Jacuipense. Lembrando que o jogo é em efeito. São Januário, então é mais tranquilo também. Porém, no ano passado foi contra o ABC em São Januário também. Então por isso que eu tô falando. Não, Chega desse derrotismo, vai lá para São Januário para poder apoiar e chegar longe na Copa do Brasil. Isso aí o torcedor já vai normal, né? Mas esse negócio de derrotismo é uma verdade, eu sei, porque a torcida do Botafogo, por tanto que a gente já apanhou, é por aí. Eu acho que isso dói. Eu sei que o trauma exato. acontece, mas tem que mudar. E aí a gente vai mudando aos poucos. Agora, a autoestima do amigo ali... Sempre tá alta. Não, eu não sei Eu como é que encosto chega, nele né? às vezes, sabia, Fernanda? É mesmo? Pra pegar um pouquinho. Eu também. Vê se eu consigo pegar um pouquinho. Não, e eu tô falando dele e da torcida A dele. pessoal e a A torcida, profissional, porque da a torcida do também, time. não é? Pô, mas olha só, vamos parar e analisar a história do Flamengo? Como é que você não vai ser soberbo? Campeão mundial, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Esquece, pô. Não é fenomenal? Nunca caiu pra Série B. Eu vou fazer o quê? Como é que você faz? Você passa... Mas passa assim, ó, isso. Nossa, a gente vai fazer coach, a gente vai postar, vai fazer terapia. vídeo pra torcedor, mas a gente não vai chegar nessa Vocês têm que se amar mais, gente. Que Esse isso? nível aí não Tem vai. que ser mais soberbo, Pedro. É Não o que, vai. Big Boys? Que é pra falar que A eles... soberba precede a queda. E tem mais... Tem ainda drone de mercado Não, do por Vasco? enquanto tá parado. Eu sei que o Vasco tá buscando ainda um atacante pra se reforçar aí. Lembrando que, se eu não me engano, hoje é o último dia pra inscrição no Campeonato Carioca. Então, independentemente do Vasco acertar ou não, caso não seja hoje feita a inscrição, só vai conseguir estrear na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que o Vasco busca aí pelo menos mais 2 reforços até o fim da janela. Se isso vai acontecer ou não, depende muito da diretoria, depende muito do Alexandre Matos, um trabalho que, na minha visão, tá deixando a desejar. O vascaíno deveria ter mais jogadores, principalmente na parte ofensiva, como opção. E a minha maior tristeza em relação à falta de opção é, hoje temos um grande técnico, a gente teria a oportunidade de dar material humano para que ele pudesse fazer mais um grande trabalho, para que pudesse ter condições de disputar grandes coisas. Mas enquanto a diretoria não dá esse material técnico para a comissão técnica, o Vasco vai continuar sofrendo em algumas oportunidades. A autoestima é tão grande que eu tenho certeza que foi ele que mandou esse avião lá na orla do Rio. Foi ele? Aquele Cadê? avião. Foi na Barra? Foi? Aí da avião? orla, ó. Daí ele deu. Aí, ó, o avião que Esse aí não passou. ganhou, não. O que tá escrito aí, Veneluí? O filho voltou, algo assim, não é isso? Voltei, meu filho. Voltei, meu filho, é a brincadeira como se fosse a LDU, né? Pro Fluminense. Aí, ó. Voltei, meu filho. E aí a logo o escudo da LDU e a taça
da Para Libertadores. você ver como é que o tricolor ele é meio mordido com a questão da LDU, eles estavam fazendo máscara com aquela cara do V. É isso aí, galera. O Vasco volta. É isso aí, galera. O Vasco só entra em campo agora no dia 3, diante da Portuguesa, domingo, às 6h10, horário de Brasília. E no dia 6, né, quarta-feira, diante do Água Santa. O jogo será em São Januário, o Vasco joga em casa. Esse jogo não tem aquele critério de empate, né? Ou é vitória ou é vitória. É jogo único também, não tem jogo de volta. Então o Vasco vai ter que vencer o Água Santa. Tava assistindo não, né? Acompanhando o resultado ontem do Água Santa contra o Macutuculense, esqueci o nome do time. Mas o Água Santa tava perdendo e era o resultado ali que eu tava esperando também, né? Porque seria melhor o Vasco pegar o outro time que é bem mais fraco. Tão mais fraco que acabou perdendo. Mas não deu, né? O Água Santa conseguiu a virada. Mas agora o Vasco não tem que pensar que isso, que não. Obviamente o Payet tem que estar em campo nesse jogo. O Vasco não vai poder poupar no domingo para pegar esse jogo do Água Santa na quarta. Infelizmente, não tem como, né? O espaço vai ser bem curto. E vai ter que vencer esses 2 jogos aí para se manter vivo na Copa do Brasil e se manter vivo também no Campeonato Carioca. O Fluminense enfrenta o Botafogo. E se o Botafogo ganha e o Vasco perde, o Vasco tá fora, né? Então o Vasco precisa da vitória para se manter vivo nas 2 competições. Não tem para onde fugir, pessoal, né? E aí depois disso, vamos ver aí quem que o Vasco vai enfrentar numa possível semifinal. Como eu sempre falo, eu prefiro que o Vasco enfrente de cara já na semifinal o Fluminense. O Fluminense pode vir de uma ressaca de vencer um título ou de uma ressaca de perder um título, né? Dos 2 jeitos, pode ser um jogo aí mais fácil para o Vasco nessa possível semifinal. O Fluminense atual bicampeão do Campeonato Carioca. E o Vasco vem buscando aí um título há muito tempo que não conquista. E para mim, eu acho que tem totais condições de ser campeão carioca esse ano, né? Totais condições mesmo no enfrentamento ali da pau a pau para mim contra qualquer um dos 3 aqui que possa cair numa final, né? Não pode descartar também o Novo Iguaçu, por mais que eu acho que não passa, sendo 2 jogos. Quando é 2 jogos é muito mais difícil, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí nessas semifinais. O jogo focado do Vasco agora sim, para mim o jogo principal é na Copa do Brasil, mas o Carioca também é muito importante, né? Aí depois vem o Campeonato Brasileiro somente, porque o Vasco não está classificado para a Sul-Americana, então não vai ter os jogos de Sul aí, que vai se abrir agora, se eu não me engano, né? A fase de grupo, se eu não me engano, ela abre agora no mês de março, lá para o meio do mês de março, porque agora já vai ter a outra mata da Libertadores para a entrada na fase de grupo. Então, até o meio do mês ali, acredito que já se inicia todos menos o Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro é no início do mês de abril ainda. É o campeonato que eu acho mais esperado aí, é o Campeonato Brasileiro, e demora muito para começar, né?